Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Você tem entre as suas pernas um instrumento poderoso de prazer, de alívio da dor, de relaxamento, de poder, de autoestima, de saúde, de estímulo de fantasias, de autoconhecimento. É grátis, é portátil, é relativamente fácil de usar. E ainda assim, 40% das mulheres nunca o experimentaram, de acordo com a pesquisa Mosaico Brasil, feita pelo Programa de Estudos em Sexualidade do Hospital das Clínicas de São Paulo. Por que a masturbação, em pleno século XXI, ainda é tabu para tantas de nós? Por que deveria deixar de ser? O que é normal quando se fala em explorar o próprio corpo? Esse é o tema da nossa conversa de hoje no Sexoterapia, esse podcast criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa. E ao meu lado, sempre ela, a sexóloga mais cool da podosfera, Ana Canosa. Ai, eu adorei. Olá, queridos e queridas. Estamos aqui para esse tema, masturbação prática inconfessável. E para completar a nossa mesa mega excitante, Mariana Stock, psicanalista, doula, terapeuta orgástica e fundadora do Prazer Ela. Bem-vinda, Mariana. É um prazer estar aqui. Afinal, se não tiver prazer, eu nem venho, né? Muito bem. Isso aí. Mariana, conta um pouco pra gente o que é o Prazer Ela. A Prazer Ela é uma iniciativa, um núcleo, né, de sexualidade positiva que apoia as mulheres nessa trajetória, né, de autonomia, de busca de liberdade, de autoconhecimento e muito através do corpo, né? A gente sabe que esse é um tema muito tabu, né? As mulheres se apropriarem de algo que é delas, mas que historicamente vem sendo usurpado, reprimido, submetido, né? Então, a Prazer Ela é um espaço seguro feito por mulheres e para mulheres. Então, na Prazer Ela só tem mulheres. Justamente para a gente refletir sobre esses temas, para a gente dialogar sobre esses temas e para a gente também praticar. Então, a gente oferece um espaço seguro para as mulheres experimentarem essa potência orgástica através do corpo. E eu só quero completar que eu conheci o marido da Mariana, o Cláudio Serpa, num podcast também. E ele tem o Prazer Ele, né, Exato. Mariana? Que também é um lugar para discutir masculinidades, homens discutindo masculinidades, né? Eu acho muito legal também. Um trabalho essencial. É incrível. E Mariana, me corrija se eu estiver errada, mas a Casa Prazerela também tem um ótimo dado sobre masturbação, né? Que mostra na teoria o que na prática todo mundo já sabe, que é muito mais fácil ter um orgasmo clitoriano por meio da masturbação do que com penetração. Sim, a gente fez uma pesquisa e eu, na verdade, nem dava muito, foi via meus stories ali do Instagram, e aí a gente teve quase 2.000 respostas, né? E aí esse foi um dado que só corroborou o que a gente já sabe, Exato. né? Que as mulheres, quando se masturbam, né? Eu fiz a pergunta, você tem orgasmos quando se masturbam? E aí 74% disse que sim, sempre tem orgasmos quando se masturba. E aí eu fiz a mesma pergunta, você tem orgasmos nas relações sexuais? E aí esse dado cai para 36%, de 72% exatamente a metade, 36% diz que sempre tem orgasmos e 50% diz que eventualmente tem. Então é isso, né? A prática da masturbação, da autoestimulação em geral é muito mais prazerosa e eficaz em termos de descargas sexuais do que a relação sexual. Porque eu acho assim, né, que a questão da relação sexual, ela envolve outros tipos de prazeres, né, outras subjetividades, como a gente vem discutindo muito, ser desejada e tal. E aí vai depender muito de cada mulher. Tem mulher que não consegue se sentir autônoma diante de um parceiro homem, principalmente, né, então assim, se autoestimular durante a penetração, que é uma coisa que eu falo muito. Você gosta? Você se masturba? É muito frequente as mulheres reclamarem que tem orgasmo na masturbação e não tem com o parceiro. E não tem com o parceiro por quê? Porque não se autoestimulam, porque a relação não é interessante, porque a relação é muito baseada na penetração e aquela mulher especificamente não tem tanto prazer ou um prazer suficiente de excitação para disparar o orgasmo só com a penetração. Porque é isso, né? A fisiologia feminina ela é muito complexa. Então a gente tem uma rede neural que vai, né, abastecendo o nervo pélvico, que vai subir pela medula e vai mandar a mensagem para o sistema nervoso autônomo, que ela vai passar
pelo clitóris, vai passar pelo canal da vagina, vai ter ali um ponto dessa rede no colo do útero e no períneo e no ânus. Então tem mulheres, isso faz com que algumas mulheres, por exemplo, tenham uma relação anal e cheguem a gozar. E outra vai ter dor, fala, nada a ver comigo, não tenho prazer. Isso faz com que algumas mulheres consigam ter orgasmo na penetração e outras não. Então, só que assim, a maioria das mulheres, de fato, ela chega mais facilmente se tiver o estímulo clitoriano, porque a rede neural ela sai direto do clitóris também, então fica mais fácil. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente se conhecer, se a gente tiver um parceiro na relação heterossexual que seja muito delicado, que seja assim, que queira explorar, que queira ter curiosidade, ou mesmo na relação afetiva. Tem mulheres também que gostam da penetração, né, quando uma mulher vai lá e penetra a outra com dildo. Com dildo, enfim, com uma cinta e tal. Então, eu acho que as mulheres estão neste momento também, né? E eu acho que a sua iniciativa é muito legal nesse sentido de descobrir o poder que a Mariana estava falando no início do episódio. A gente tem uma vagina poderosa entre as pernas. Tem que usar. E eu costumo dizer que é isso, as mulheres têm muito mais dificuldade de ter orgasmos nas relações sexuais porque a gente pulou o capítulo 1 dessa história, né? Então a gente desde muito cedo aprende sobre sexo, mas a gente nunca aprende sobre sexualidade. E sexualidade é o capítulo 1, é sobre ser uma, é sobre, né, habitar um corpo, é sobre entender limites, entender desejos, entender o que gosta, o que não gosta. E sexo é uma relação com pelo menos 2 pessoas, né? Mas é muito difícil a gente ir para uma relação a 2, a 3 ou a 4, ou se a gente não tem a noção do 1, se a gente não tem noção de limites, se a gente não sabe o que a gente gosta ou não gosta, né? Então, ainda a grande maioria das mulheres tem muita dificuldade em se masturbar, né? Porque esse universo não tem palavras para nós mulheres, né? Então eu costumo dizer como psicanalista que o universo em que a gente não consegue simbolizar, que a gente não consegue ter palavra, a gente não consegue experimentar, se eu não consigo nomear, né? Então eu sinto que a questão da masturbação para as mulheres tem uma questão anterior, que é a possibilidade de eu me entender, de eu poder falar sobre isso, né? E quando eu falo masturbação, inclusive eu não gosto dessa palavra masturbação, eu gosto muito mais de autoestimulação. Porque quando você fala masturbação, já vem um referencial que é uma comparação com o homem. Verdade. E uma coisa meio negativa, né? Que historicamente, socialmente negativa, de uma coisa que é errada. E que foi muito combatida, né? Se a gente pegar, por exemplo, a palavra masturbação, vem do latim manus tupratione. Bom, gente, eu falando, vocês sabem, né, que eu sou péssima, né? As minhas pronúncias, mas os ouvintes já estão acostumados. Que é de manus, uma junção de manus, que é mão, e stupratio, que é de estuprar, violar, macular. Então, a própria palavra, a origem da palavra, já traz uma coisa pesada. E a masturbação foi extremamente condenada durante o século XVIII e XIX, inclusive pela medicina, né? Quando se achava que você teria uma série de sintomas e de doenças por conta da masturbação. E aí foi a masturbação tanto masculina quanto feminina. A feminina, então, nem se fala. A feminina foi combatida com outras 1000 coisas, né? Então, a gente carrega esse peso dessa palavra ainda, né? Muito por uma questão social mesmo, de história da civilização. E não é à toa, né? Que a gente tem esse peso, essa dificuldade de se masturbar, porque as mulheres submissas, com os seus corpos subjugados e controlados, são um recurso de controle social, né? A mulher que não goza, que não se apropria da sua potência orgástica é uma mulher que silencia, que se submete muito mais facilmente. Agora, a mulher, Reich já dizia isso, né? Vamos ouvir os casos? Porque hoje nós trouxemos 3 casos super legais que, enfim, vai inspirar ainda mais essa conversa. Vamos lá? Manda casos. A conversa aqui no Sexoterapia é sempre guiada por casos reais. Hoje, 3 mulheres falam sobre sexo e a relação delas com a masturbação. A primeira história é da Amy, de 52 anos, consultora de RH do Pará. Estou casada há 15 anos, esse é o meu 2º casamento. Eu nunca fui a louca da libido. Isso foi um problema no meu primeiro casamento. Por isso, eu entrei cheia de regras no meu 2º casamento. Meu marido topou todas as minhas condições. Só que a nossa frequência sexual piorou ainda mais há 2 anos, quando eu tive que tirar o útero, os ovários e as trompas.
Então agora os hormônios diminuíram ainda mais a minha vontade de fazer sexo. Eu não suporto penetração. Eu e o meu marido desenvolvemos uma dinâmica na relação na qual os dois se satisfazem sozinhos. Ele se masturba e eu também, mas não juntos. A gente até usa isso para dar uma esquentada na relação, mandamos vídeos e fotos um pro outro. Meu desejo é muito raro. E quando ele vem, meu marido não tá aqui, porque eu nunca tenho desejo à noite. Esse é um momento muito meu, eu curto, eu gozo, eu recomendo para todas as minhas amigas. Eu me satisfaço assim. Cheguei a um ponto de perguntar para o meu marido se ele não queria dar um tempo, mas ele topou manter a relação dessa forma. Mas será que essa dinâmica não vai acabar com o nosso casamento? Sexoterapia. Eu acho que casamento é muito mais do que essa dinâmica. A primeira coisa que eu diria, né? Eu acho que a preocupação dela é legítima, porque ela está, de alguma maneira, olhando para a sexualidade do parceiro, ou talvez, né, o que esse homem espera, como é que ele está. Mas o casamento ele não se restringe à sexualidade, e acho que eles encontraram uma maneira ali saudável deles terem relação sexual. Então, e olha que bonito, eu acho isso bonito, não acho um problema, acho bonito, quer dizer, como é que um casal que passa por diversas fases do ciclo de vida, e ela está passando por uma fase que vai afetar especificamente a sexualidade, no sentido em que ela teve que retirar órgãos internos, né, e que ela está com a questão dos hormônios, e que, óbvio, isso não significa não ter mais nenhum tipo de excitação ou desejo, você veja, ela se excita, ela goza, etc., mas que pode, de fato, fisicamente estar atrapalhando o desejo dela. E ela não suporta a penetração, pode ser por dor, por uma série de outras coisas, por falta de lubrificação, enfim, por uma condição física. E eles encontraram uma saída. Eu achei sensacional. Eu acho que ela não tem que se preocupar. Eu acho que isso é, mais uma vez, uma forma de fortalecer um vínculo afetivo de amor, inclusive. Eu acho que existe um problema na relação quando alguém acha de fato que tem um desequilíbrio, né? Se eles encontraram uma forma de se encontrar nesse lugar, né, do desejo, da satisfação sexual, fora das regras, porque eu acho que esse é um problema, né? A gente está acostumada a ter regrinha, cercadinho, passo a passo para tudo. E aí, se a gente não cumpre com aquela escala de Master and Johnsons, de precisa ter desejo, depois excitação, você já se acha problemática. Mas o que é de fato um problema, né? Ela tá gozando, ele tá gozando, e né, cada um nas suas práticas, mas eventualmente se encontrando, e ela né, essa preocupação, sugerir para ele da gente dar um tempo que não tá bom, mas se para ele tá bom também, né? Acho que assim, a gente tá muito condicionada a buscar referenciais externos para legitimar a nossa relação, né? Só é bom se eu transar uma vez por semana, só é bom se tiver isso e se aquilo. Esses referenciais externos, em geral, só complicam a nossa vida, né? E tem um deles que eu acho que é assim, que a masturbação é uma coisa que você faz quando você tá sozinha, ou solteira, ou sem uma pessoa para se relacionar. Então, quer dizer, eu me masturbo se eu não tenho ninguém. Se eu tô casada, se eu tenho um relacionamento, aí... você vai se masturbar? Exatamente. Tem várias pesquisas que já vão mostrando isso, por exemplo, que essa ideia da masturbação como alguma coisa de substituição, então eu me masturbo porque eu não tenho parceiro, ou meu parceiro está longe, etc., ela não é real. Na verdade, a masturbação ela é complementar. Então eu posso muito bem estar transando com meu parceiro, com a minha parceira, gozando, ser feliz, e ainda assim usufruir da masturbação como alguma coisa que é minha, para mim, eu com o meu corpo, porque a prática da masturbação é diferente da relação sexual, é bem diferente, você tem outra pessoa ali, né, todas as descobertas são diferentes, as sensações, etc. E você pode muito bem estar querendo simplesmente estar com você, ter uma descarga de tensão e ser feliz, levantar, dopamina, ocitocina, vamos embora trabalhar. Sem ter que se preocupar Exato. tanto com o outro, né? Porque assim, o outro é uma preocupação importante, é legítima, mas que demanda uma energia, né? É aquela coisa que a masturbação ou a autoestimulação tem a ver com o capítulo 1, com cuidar do meu corpo, cuidar dos meus limites, das minhas necessidades. E sexo tem a ver com o encontro, né? Isso. Com o outro e tudo mais. Eu, antes de vir pra cá, tava super cansada, assim, o Cláudio olhou pra mim e falou assim, que foi, amor? Eu
falei, ai, amor, eu tô cansada. Aí ele pegou um vibrador gigante, falou assim, amor, dá uma gozadinha, vai. Acho que vai te fazer bem. Que ótimo. Amor, vai ali. E isso é muito louco, né? Porque tem homens que não conseguem lidar com isso. Então, nós estamos falando das mulheres, mas assim, tem homens que não conseguem lidar com a prática da masturbação das suas parceiras, porque a masturbação feminina, ela foi muito mais reprimida historicamente do que a masculina. Então, se lá no século XVIII e XIX era uma prática horrorosa, inclusive para a medicina, a prática da masturbação para homens e mulheres, e foi uma caça à masturbação mesmo. Tiveram livros médicos que eram para falar sobre os males, a cura. Menina, tem Mas só para masturbação feminina? Não, masturbação feminina e masculina. Eu vou até ler uma proposta de cura de um médico do século XIX. Não se deve hesitar em recorrer ao ferro vermelho, numa fase precoce, como cura para o clitóris ou para a masturbação vaginal em meninas. Então, eles aplicavam ferro a carvão no clitóris. Alô? Isso. Então tiveram várias práticas horrorosas. Mas isso não acontecia só com as mulheres, acontecia com os homens. Então quando você vai estudar a história da masturbação, é muito interessante, eles inventaram vários dispositivos. Então tinha anéis penianos que, se o menino tivesse uma ereção noturna, apitava, tocava alarme. Tinha um que tinha uns ganchinhos que colocava no pênis flácido, principalmente nos internatos que os meninos dormiam, e aí a hora que tivesse uma ereção, aquilo apertava o pênis, picava. Então, você imagina? Então, foi um horror. Só que, depois do século XIX, quando essas coisas, né, para o meio, para caminho do século XX, então começou a se entender que a masturbação não provocava doença, que era natural. Mas aí a gente já tinha instaurado uma outra questão social, que era a questão dos papéis sexuais e da dupla moral sexual. Então, no final do século XIX, meio final, as mulheres já estavam restritas ao espaço privado. Então, as mulheres já não podiam, já tinham que ser virgens para casar, já tinham que ter um status passivo, e elas não eram donas da sua sexualidade. O sexo por prazer era alguma coisa do homem. A mulher estava ali para procriar e amar o seu parceiro. Então aí a masturbação feminina passou a ser vista como uma coisa muito esquisita, porque a mulher não tinha desejo, a mulher procriava. E até hoje isso acontece. Então eu, por exemplo, tive uma vez uma paciente que me falava isso, que quando ela contou para o namorado que ela se masturbava todo dia à noite para relaxar e dormir, era um hábito, tipo, escovou o dente, passou os creme todo, deitava na cama, se masturbava, gozava e dormia. O cara ficou passado, engomado. Mas como assim? Mas desde que você está comigo também... Mas é ciúme? Ciúme eu acho que é uma... da masturbação alheia? Eu acho que é ciúme. Acho que é ciúme. Eu acho que tem a ver com masculinidade frágil. Porque essa masculinidade viril, ela guarda dentro de si uma fragilidade absurda, né? Porque os homens são muito vulneráveis, né? Muito frágeis com essa varinha mágica, que eles acham que sexo é sobre essa varinha mágica ficar dura e ejacular. E aí, a hora que as mulheres começam a ganhar um repertório maior sobre as possibilidades de ter prazer e tudo mais, isso pega nessa fragilidade, né? Então, mas eu acho que a hora que os homens se derem conta que, cara, todo mundo pode gozar mais e melhor, né? E que bullet, vibrador, masturbação, autoestimulação só fazem, né? Esse encontro fica mais potente. Aí acho que eles vão poder se fortalecer um pouco mais nesse lugar de falar assim, dá pra ser feliz sem o tempo todo ficar refém da minha varinha. E eu não preciso me preocupar com esse ser desejante da minha companheira, né? Porque, afinal de contas, se uma mulher tá ali se masturbando, ela tá dizendo, eu sou uma pessoa que tem um desejo sexual. E se eu tenho desejo sexual e eu tô fantasiando com quem? Então também tem esse lugar que a Mariana tá falando, da virilidade masculina, da posse, só pode ser comigo. Gente, não funciona assim. Né? As mulheres são super criativas nas suas fantasias sexuais. E os homens ainda eles tomam um susto. Tipo, nossa, essa mulher se masturba? Nossa, essa mulher tem desejo? Nossa, essa mulher não quer relação monogâmica, ela já transou com mulher? Nossa, hoje tem um pouco de pavor. Eu me lembro de um outro casal, foi tão interessante, que eles chegaram no consultório e ela me olhando assim com uma cara assim de tipo, socorro, me tira daqui. O que vocês vieram fazer? Como é que eu posso ajudar? E ele falou, eu vim aqui porque eu quero que ela tenha orgasmo com penetração. Daí ela já me olhou com aquele olhar assim, sabe? Do tipo, ai, meu Deus, que saco esse cara. E eu falei, tal. E aí eu fui perguntando e ela falou, olha, eu tenho orgasmo com estimulação clitoriana, eu tô feliz da vida, mas isso é um problema para ele.
Enfim. E aí, ela tinha orgasmo durante a relação sexual? Ela tinha orgasmo com estimulação clitoriana, né? E aí, e beleza, estava feliz e tal. E aí, mas ela falou, não, mas eu quero tentar. Era também um desejo dela, enfim. E aí a gente tem uma técnica que chama manobra da ponte. Que a mulher se estimula, né? Ali ela vai se estimulando, rola uma penetração e a mulher continua estimulando o próprio clitóris. E quando ela está sentindo aquela fase pré-orgásmica, ela para de estimular para ver se só a penetração dispara. E aí depois eles vieram na semana seguinte e eles com uma cara super horrorosa. E eu falei, mas como é que foi? O que aconteceu? Ela falou, não, foi assim. Eu comecei a me estimular. Daí, ele tirava a minha mão e ele mesmo queria me estimular. E eu tirava a mão dele porque ele põe muita pressão. E eles ficaram brigando, assim, ali naquela penetração, porque ela queria se estimular. E isso também é uma coisa que eu falo muito para os homens. Amigo, olha só, fazer 3 coisas ao mesmo tempo é difícil. Você tá ali penetrando, daí você tá gostosinho, beleza, tá gostosinho. Aí você tem que, né, aí você vai lá e controla a ejaculação. E ainda você tá colocando a mão no clitóris da moça, cara, não dá, homem não sabe fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, é não difícil funciona. fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo e anatomicamente também é complicado às vezes você dar conta de tanta coisa, então, né? não é que ele não é hábil, é que às vezes, dependendo da posição, esse tipo de movimentação pode doer. Pode ser com muita pressão, pode ser de um jeito em que a mulher não está acomodada. Então, por que a própria mulher não pode se estimular? E eu acho que tem uma coisa de rever essa escala de prioridade, né? Por que a penetração é tão prioritária? Eu costumo dizer que uma vez que a gente descobre os nossos outros potenciais erógenos e tudo mais, penetração é quase ato de compaixão com o parceiro, assim, sabe? Tipo, já gozei, já tive um monte de prazer e tudo mais. E aí, se os homens caírem nessa real, que dá pra fazer muita coisa antes de pensar em penetrar, né? Tô falando agora de relações heterossexuais, porque eu acho que é onde é mais problemática essa questão. Acho que mulheres que se relacionam com mulheres já têm isso muito mais bem resolvido, esse lugar do prazer, todo mundo merece gozar, né? Mas entre homens e mulheres, eu acho que essa ânsia da penetração atrapalha muito. Se o homem se dedicar um pouco mais ali a fazer essa mulher atingir a mulher é multiorgástica, né? Então, assim, deixa ela gozar algumas vezes, porque daí gozar na penetração é fácil. Agora, o cara já quer, né, já tem essa pressão por gozar. Aí precisa gozar na penetração. E aí precisa gozar um junto com o outro. Junto. É muita pressão. Nossa, é muita tarefa. Orgasmo simultâneo. Ai, ninguém gente. merece, gente. E é isso, né? E o homem sempre se colocando, a função de dar prazer para a mulher é minha. Não vou dividir isso com ela, porque vai que ele perde toda a função que tem, né, na vida Mais dela. uma face do machismo, né? Do controle dos nossos corpos, né? Eles se achando responsáveis por saber mais do que a gente sobre a gente. Sexoterapia volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Gente, vamos ouvir o nosso segundo caso, que também é excelente? Bora lá. Manda casos. A segunda história é da Mariana, 28 anos, engenheira de São Paulo. Sou solteira, tenho uma vida sexual ativa, inclusive gosto bastante de sexo e faço com frequência. Não tenho nenhum problema em fazer sexo casual e nenhum tipo de tabu em relação à masturbação. Mas eu simplesmente não sinto desejo a ponto de me masturbar quando eu estou sozinha, sem um contexto, sem alguém. Sei lá, prefiro ver Netflix, ir pro bar com os meus amigos ou fazer qualquer outra coisa no meu tempo livre. Eu preciso de um estímulo para pensar em sexo, e esse estímulo vem do parceiro com quem eu estou. Já conversei com as minhas amigas sobre isso e confesso que eu acho meio estranho as que se masturbam. Não consigo entender de onde vem tanta vontade. Enfim, talvez seja um tabu meu mesmo. Será que eu não me masturbo porque eu não sou afim? Ou será que tem alguma coisa mais complexa por trás? Sexoterapia. Então, aí eu penso em algumas possibilidades. Então, a gente pode pensar nessa coisa dela fazer uma ligação direta do prazer com a relação com o parceiro. Então, isso só ter significado porque tem a ver com o parceiro, né? Pode ser. Mas também pode ser que ela seja dessas mulheres
cujas terminações nervosas estejam mais vinculadas no canal da vagina. E, portanto, a masturbação não seja alguma coisa tão interessante e excitável. Já vi isso acontecer algumas vezes, com algumas pacientes minhas, inclusive, que não têm tabu para se masturbarem, não acham um problema, que se excitam, inclusive, mas assim, que o estímulo clitoriano não é aquilo mega para aquela mulher, né? E para ela a penetração funciona melhor como uma coisa de excitação. Sem contar também que tem a ver com o meu erotismo, né? Como é que eu entendo o estímulo para mim? Então, talvez não sei se ela tem mais dificuldade de acessar a fantasia sexual, por exemplo. Pode ser que ela não veja, ela tenha mais, pode ser uma pessoa muito prática, né? Às vezes as mulheres muito práticas, às vezes não conseguem fantasiar. Então, pode ser que o prazer dela esteja em outras coisas. E o sistema nervoso autônomo dela, que é esse responsável por mandar as mensagens do corpo. Então, batimento cardíaco, né, essa coisa de entumecimento dos genitais e todas as reações de excitação, pode ser que o sistema nervoso autônomo dela seja muito mais estimulado quando ela tem alguém. E tudo bem também não vejo um problema, né? Eu acho que pode ser um problema quando essa mulher não se masturba por tabu. Então, ela não se dá o direito de descobrir um prazer. Agora, se é alguma coisa que ela não vê tanta graça, tá tudo bem. Desde Parece que ela tem um pouco de preguiça, assim, né? Mariana, o que você tem para dizer para sua xará aqui? Eu acho que, para além das questões fisiológicas, acho que a gente precisa entender o ser humano como um ser cultural, né? A gente é atravessado desde muito cedo pela moral, pelas questões do convívio em sociedade, do que é ser mulher na nossa sociedade, né? E desde muito sempre a gente está aprendendo que ser mulher não tem nada a ver com se autoestimular, com ter prazer, né? Que ter prazer é só lá entre quatro paredes junto com um homem dando. Então, ainda que isso não apareça como tabu, isso faz parte de uma construção social. É inevitável, a gente não é... Ainda assim, eu digo que a gente está influenciado pelo Velho Testamento. Independente se você acredita ou não acredita em Adão e Eva, essa história é uma história que é pilar social, dos papéis, o que é ser homem, o que é ser mulher, né? Então, quando a gente pensa nesse lugar da gente cuidar do nosso corpo, da gente cuidar do nosso prazer, isso é muito recente que a gente está entendendo que a gente pode, né? Então, tem quase uma coisa no nosso DNA cultural dizendo, não é prioridade, vai assistir Netflix, vai fazer outra coisa, você nem gosta mesmo. Mas acho que assim, a gente também gosta do que a gente aprende a gostar. E do que a gente conhece, né? E do que né? a gente conhece, a gente nunca aprendeu a gostar, a gente nunca conheceu sobre isso, isso nunca foi uma prioridade. E aí chego lá aos meus 28 anos e vem me dizer que eu preciso me masturbar. Isso nunca foi pauta para mim. E agora todas as minhas amigas estão se descobrindo. Eu acho que assim, cada ser humano, cada mulher é atravessada de uma forma por essa cultura, né? Isso depende muito de questões familiares, de questões educacionais, de convívio e tudo mais. Mas acho que é isso, a gente gosta do que a gente aprende a gostar. E acho que aí, sem dúvida, também tem um fator cultural. Mas aí, gente, vamos no beabá. A Mariana, talvez seja esse o caso, nunca experimentou, pelo que ela conta que ela nunca se masturbou, né, sozinha. Talvez, nem sei, na relação sexual, talvez ela nem saiba e que isso também pode ser uma autoestimulação, como diz a Mariana. Mas aí, como ela faz para começar, para perder essa preguiça de sair do sofá do Netflix e experimentar uma coisa nova? Eu adoro isso, porque eu acho assim, para essa mulher, eu dou curso para ginecologistas, né, para falar sobre sexualidade positiva, como criar uma abordagem mais positiva para essas mulheres que estão chegando. E aí, a questão não é falar para essas ginecologistas, pergunta se ela está se masturbando, porque a mulher não sabe se masturbar, você precisa dar o caminho da prática. E aí que eu digo que não é masturbação, é práticas de sensibilização do corpo. Então, antes de pensar na questão utilitária do prazer e do genital, eu acho que a gente começar a instaurar rituais de autocuidado, né? Então, a poder fechar, né, a porta do banheiro, ter um banho em que você se conecta com todas as sensações, com o toque na tua cabeça, lavando, com o cheiro do shampoo, com o cheiro do sabonete, né, com a textura da água, com o calor. Eu acho que a gente ir fazendo um ritual de despertar dos sentidos é muito legal para a gente ir se desatravessando dessas questões morais, né, entendendo o nosso corpo como um ser, como um organismo completo, sistêmico, né. O genital é só uma manifestação. Então, a hora que eu consigo pensar, né, em autoestimulação e não mais masturbação, o toque genital vira uma consequência. E é tão verdade isso, vou contar uma experiência pessoal. Uma vez eu estava num hotel
com meu marido, e a gente estava numa área do hotel que é uma banheira de hidromassagem, mas não era assim, só para particular, né? Aquelas banheiranas, assim, o pessoal tem sauna, o pessoal ficava ali espreguiçando. E a gente estava dentro da banheira, de biquíni, normal, não estava se pegando nada. Nada. Era um ambiente público, não estava rolando nenhum tipo de erotismo. Mas eu estava ali relaxada e, de repente, o jato da banheira foi de encontro à minha genitália. E ali eu senti uma coisa assim, gente, um jato. E eu tinha pensado, gente, que coisa deliciosa. E aí eu estava super relaxada, eu tive um orgasmo silencioso que ninguém nem percebeu, nem o meu marido. E eu não estava ligada ao erótico. Eu estava simplesmente, como a Mariana estava falando, eu estava ali, relaxando comigo no meu corpo, e de repente, nossa, que gostoso! E ali, minha filha, aliás, eu vou falar, o pessoal do chuveirinho, vocês não sabem o que é o jato da hidromassagem. Eu acho que tem tudo a ver com isso, com essa permissão de você, né? Então, do quanto que você está conectada mesmo sensorialmente mesmo, né? Tem uma norte-americana chamada Betty Dodson, que já na década de 60, ela dava workshop de masturbação nos Estados Unidos, e para o horror da época, né? E ela, até pouco tempo atrás, dando workshop para ensinar mesmo as mulheres a entrar em contato, né, com este momento de internalização gostoso. Você precisa querer fazer isso, né? Eu acho que é um momento muito seu. Mas a minha dúvida é assim, para quem não... aí ela não acha que não quer porque não conhece, né? Então tem que ser uma coisa racional, do tipo, se ela quiser... Pô, Mariana, vem cá, você não está sabendo de nada. Vem experimentar isso. Racionalmente, tire 5 minutos do seu dia para prestar atenção no seu corpo. Por aí? Acho que é isso, para se conectar com as suas sensações, para pegar um espelho, olhar para o seu genital, para descobrir partes no seu corpo que você nem conhecia antes. Eu acho que é um pouco isso, né? Sair do lugar de usar esse corpo só para performar numa relação, para usar esse corpo para se deleitar, né? Para ir para o sublime. E acho que pegando um pouco do que a Ana estava contando, né? A gente tem um referencial de que para a gente se excitar, a gente só usa do erótico. E isso, às vezes, joga contra a grande maioria das mulheres. Por quê? A gente vive numa sociedade que divide mulheres entre putas e santas. Sim. E a puta é essa que sente prazer, a santa é que vai pelo caminho da dor, né? Que ali precisa sofrer para ganhar o reino dos céus e tudo mais. Quando eu erotizo, em geral, essa minha fantasia vai pro lugar de me imaginar que eu sou uma puta, não é porque eu só me autorizo a gozar se eu vou pra fantasia. Eu me desconecto completamente desse corpo, porque esse corpo é santo, né? Esse corpo quer ser aceito nessa sociedade como uma mulher digna. Então, na minha fantasia, eu posso gozar como uma puta, imaginando isso e aquilo. Só que isso, às vezes, é muito, muito difícil, porque... fica um ranço, né? Eu, por muito tempo na minha vida, até eu estudar sexualidade e tal, meu único recurso de excitação era a fantasia. E aí até tinha orgasmo, mas depois ficava uma sensação, tipo... atravessada pelo meu moralismo também, tipo, um gostinho estranho. E aí eu percebi como a gente está carente de aprender sobre as nossas sensações, sobre as nossas emoções, sobre o que é, né? Aonde está surgindo, né? Então eu estou fazendo uma estimulação no meu clitóris, aonde que está começando a surgir aquela tensão? É na ponta do dedo do pé, na cabeça, olha, tá vindo um arrepio aqui. A gente conseguir não sair da experiência do corpo para a fantasia. Esse é um desafio legal para se fazer, porque às vezes a gente impede de se masturbar porque, né, tem esse ranço de onde a fantasia me leva. Então, uma dica para essa mulher que não tem deixa eu fazer uma experiência, um laboratório sensorial comigo. Deixa eu ver o que eu sinto quando eu faço isso. Deixa eu ver o que eu vejo na hora que eu ponho um espelho aqui no meu ânus. Deixa eu ver o que acontece se eu, né, cheiro alguma coisa e faço um gemido. Porque a gente também não escuta a nossa voz. Então, aproveitar para fazer do nosso corpo, que é um engenho sensorial, um laboratório. Eu acho que essa é uma forma de não ir para o erotismo, que às vezes vai para essa moral. E eu acho que a masturbação, ela tem isso também, né? A gente não tem a mesma coisa que os homens, por exemplo, de ter um genital para fora com um banheiro exposto, né? Em que os meninos aprendem sobre a sexualidade olhando para o pênis do outro, fazem masturbação coletiva, vê quem ejacula mais longe. As mulheres não, o banheiro nosso é fechado, você não fica olhando a vulva das suas amigas. E nem a sua própria. Nem a sua própria, menos ainda, né? E aí, então, por exemplo, essa troca de experiência
consciência sobre a masturbação, ela é quase nula, né? A gente não sei, embora as mulheres falem mais de sexualidade que os homens na mesa do bar, essas técnicas de masturbação, por exemplo, quanto que eu consigo retardar mais meu orgasmo? Como é que é o ritmo? Porque você tem técnicas para se masturbar também, assim, você pode fazer, né? O que movimento que para você é mais gostoso? O quanto que eu consigo prolongar ou não prolongar? A gente não divide isso. E nesse sentido, eu já vou dar o spoiler da dica, tem o site Oh My God Yes, Maravilhoso. que é maravilhoso, que eles colocam lá, tem vários vídeos mostrando práticas e técnicas diferentes de mulheres, né? Quer dizer, um vídeo de uma mulher, não é um site erotizado. Tutoriais, olha, aí a mulher vai falando, olha, eu faço assim, eu uso os 2 dedos, faço assim. É muito incrível, né? A gente precisa disso. Ô, Ana, eu fico com uma dúvida aqui, a gente falando sobre o órgão masculino que é mais exposto e das meninas que, enfim, que a gente, se não procurar ver, não vai ver nunca. Fico pensando na infância, né? Que a gente também tem sempre a ideia de que é um menino se masturba, mesmo sem o erotismo, mas fisicamente ele estimula e tem as ereções, né, noturnas e tal. Mas as meninas também se tocam. E é tão engraçado que quando as minhas amigas me ligam e falam, ai, Ana, você não sabe, a fulana assim, tá lá se esfregando no sofá. Eu descobri o clitóris? Glória a Deus, amiga, que maravilhoso. Glória às deusas. Glória às deusas. Cara, é um dia de comemoração, a amiga não vai sacanear a menina. E aí, como mãe, eu tenho 2 meninas, o que a gente faz? O que a gente faz para não reprimir essas meninas e dar ali um limite da privacidade, enfim, eu sempre gosto espaços. Primeiro de perguntar, né, se está coçando, porque às vezes aquilo que você está interpretando, você mãe está interpretando como uma masturbação, né, um autoerotismo ali dessa menina, às vezes não é, às vezes pode ser uma coceira mesmo, né, mas a gente meio que sabe qual é a diferença, mas enfim, eu acho que tem que dizer, olha, tá gostoso, legal, isso é um encontro com o seu corpo, mas isso a gente costuma fazer em ambientes de intimidade, então no seu quarto, né, no banheiro, né, essa é uma prática sua, é o seu corpo, não tem problema nenhum. E as crianças entendem. O que vai acontecer é que crianças pequenas, você tem que repetir isso algumas vezes. A mesma coisa que a gente faz com os meninos, que tem uma época que eles se apaixonam pelo pênis e ficam segurando o pênis o tempo inteiro. Tá tudo bem, seu pinto é lindo, maravilhoso, beleza, mas olha, percebe que tem uma questão social aqui, que as pessoas não ficam segurando o pênis, né? É uma questão social, então tem que dar uma controlada. Então é só você falar, e você vai ter que falar 1 vez, 2 vezes, com carinho, sabe, com candura. Você pode aproveitar, depois que você fala que a menina está entendendo, você fala também sobre prevenção de abuso. Olha, ninguém tem que tocar nos seus genitais, ele é só seu. Se tocarem, você tem que dizer que não pode, porque é da sua intimidade, a sua privacidade. As crianças vão entender tranquilamente, fiquem tranquilos e sossegados. Eu gosto de pensar isso, né, quando a gente fala com crianças, de associar esse prazer, né, do genital, do clitóris, da glande e tal, como com outras necessidades fisiológicas. Então, você faz xixi sozinha no banheiro, você faz cocô. Não é gostoso fazer xixi? É uma delícia fazer xixi. A gente é que se desconecta na vida adulta desses prazeres escatológicos, mas é uma delícia fazer cocô, né? É uma delícia esses rituais da intimidade e da privacidade. Então, o tocar o clitóris é a mesma coisa, que nem fazer xixi, fazer cocô, tomar banho. É algo só teu, que é prazeroso, que é normal, mas é seu, né? Não faz com mais ninguém junto. E viva, né? Viva a descoberta do clitóris. Viva! Eu vou pegar o gancho para contar a terceira história de hoje e última, infelizmente, que é a história da Rita, 70 anos, aposentada do Rio de Janeiro. Manda casos. Eu tive uma juventude muito reprimida. Sexo era tema proibido em casa. Eu acabei me casando muito cedo, aos 20 anos, com meu primeiro namorado. Perdi minha virgindade depois do casamento e, honestamente, o sexo não era lá essas coisas. Eu nunca tive orgasmo durante o sexo, mas isso também não me incomodava muito. Depois de ter filhos, o sexo, que já era pouco e sem graça, praticamente desapareceu. E eu também deixei essa parte da minha vida de lado. Por 30 anos. Me divorciei aos 50 anos e a partir daí foi uma segunda descoberta da vida, dessa vez incluindo o sexo. Por indicação das minhas amigas solteiras ou viúvas, eu comprei um vibrador. Foi amor ao primeiro uso. Com o meu vibrador, eu descobri o que era um orgasmo. E a partir daí,
Comecei a me masturbar com frequência e a me conhecer melhor. Isso melhorou, inclusive, a minha vida sexual com os parceiros. Quem diria que aos 70 anos eu estaria no meu auge sexual? Sexoterapia. Há esperanças para a sociedade, gente. Gente, que fofura. Eu quero partilhar com vocês uma coisa. Eu, há 20 anos, eu dou aula para a terceira idade, que é uma das minhas atividades profissionais. E há 20 anos atrás, eu já falava de sexualidade na maturidade. Eu comecei a dar aula na PUC. Eu tinha 20 e poucos anos, eu era uma pirralha. Acho que a faculdade da terceira idade tinha 3 anos. E eu comecei com o tema da sexualidade. E era um horror, né? No começo, tinha alunas que saíam da sala. Hoje é completamente diferente. Então, hoje as mulheres na maturidade de hoje, elas já são bem diferentes, já se permitem. Levei várias vezes a fazer excursão em sex shop, era muito divertido. E teve uma vez que a gente estava assistindo um filme que é maravilhoso, inclusive, que é o filme Irina Palm, que é um filme de uma mulher, é um filme em inglês, é uma coprodução belga e inglesa, que é uma mulher que ela para conseguir dinheiro para a cirurgia do neto, ela vira masturbadora de homens mas é um filme incrível. E aí a gente estava discutindo tal, e uma senhorinha falou assim: olha, eu tenho muita vontade de comprar um vibrador, eu sou viúva, mas eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque imagina a hora que eu morrer, o meu filho tirando as coisas da minha casa e descobrir que eu tinha um vibrador. Imagina a decepção dele. Eu falei, ele vai ficar feliz. Então veja, né, tem então é uma geração que traz todo este peso, que a mulher não tem a sua autonomia, que não pode demonstrar desejo, que não tem interesse sexual. Então ainda a gente, acho que mudou bastante, né? Acho que as mulheres na terceira idade de hoje são como essa nossa ouvinte. Elas descobrindo. Têm uma segunda, um renascimento, né? Então, é tão legal isso. Parte de uma geração que não pôde viver a sexualidade no que a gente diria que é o auge da sexualidade, mas que ainda pega um momento feminista de poder, de entender que isso é importante e tentar E de uma geração que associava o orgasmo, quando tinha, à penetração, e por isso não tinha. Que era bem essa geração que achava que o prazer sexual feminino estava na penetração, e boa parte dessas mulheres nunca teve orgasmo, nunca foi estimulada, e algumas tiveram a sorte de ter parceiros interessantes e interessados, e aí descobriram esse prazer, né? Que é também muito comum a mulher descobrir o prazer da estimulação clitoriana a partir do parceiro. Então não é que ela se descobriu, de repente quando ela era criança ela até se esfregou, mas essa coisa de eu tocar o meu clitóris para ter prazer, muitas vezes vem da relação com o parceiro, e aí fala, nossa, isso aqui é gostoso, e aí vai praticar. Na Casa Prazerela a gente tem recebido cada vez mais mulheres de 60, 70 anos e tal. E aí queria compartilhar também uma história de uma senhora de 70 anos que chegou muito nervosa lá. Chegou super curiosa para saber o que era a tal da terapia orgástica, mas ela estava muito nervosa e ela conversou comigo um tempo. Ela falou, eu acho que não é para mim, eu não vou e tal. Eu falei, vai. E isso aqui você define o limite até onde você vai ou não vai e tal. Corta para 2 horas depois, ela fez a sessão com uma terapeuta e tal. Saiu assim, chorando, emocionada, e me abraçou muito forte, assim, aos prantos, e falou, obrigada por não me deixar morrer sem viver isso. Ai, que fofura. E aí ela falou assim, até arrepiei. Eu tô com dificuldade de dizer o que é isso, mas me vem uma imagem, assim, de que hoje eu naveguei por mares dentro de mim que eu nem sabia que existiam. Ai, isso é demais, E né? acho que isso é demais. É isso que a gente está falando, né? De falar, nossa, tem mares aqui orgásticos que a gente pode navegar. E, gente, isso a gente tem que dar muito, muito valor, porque existe uma correlação de uma consciência biológica, existe um feedback entre o que você sente nos genitais e todos os hormônios e substâncias produzidas por um orgasmo, que vão te dar um humor diferente e a possibilidade até de você entrar... Quando você tem orgasmos muito intensos, que você está completamente absorvida pela excitação, você entra em transe mesmo. Não tem dor, não tem nada. Você entra numa percepção sua de extrema criatividade. Você sai dali criativa, confiante. Então, assim, a gente tem essa relação muito, e para isso você precisa estar super conectada, né? E a possibilidade da masturbação é uma delas.
A Naomi Wolf fala isso, né, na Vagina, uma biografia, que essa possibilidade da gente ter orgasmos nos conecta com o sublime da vida, Isso né? mesmo. Que não é só sobre uma descarga prazerosa, não é só sobre um ritual hedonista, mas é sobre como que isso perpassa todas as esferas da minha vida. E eu vejo muito isso nas mulheres que vão lá vivenciar, às vezes pela primeira vez, um orgasmo na terapia orgástica, que elas falam, gente, isso mudou a minha vida radicalmente. Teve uma médica ginecologista que foi lá, depois de 2 filhos e tudo mais, começou a fazer sessão. Sei que assim, ela emagreceu 20 quilos depois de fazer 5 sessões, abriu a relação, tá assim, ela foi esses dias na Prazerela, eu falei, eu te conheço de algum lugar, ela, sou a Ju, gente, o que aconteceu com você? Uma transformação, porque é isso, a sexualidade, quando eu chamo, né, essa iniciativa de Prazerela, e as pessoas, mas você fala de sexualidade, porque esse é o elo perdido do prazer da mulher. É isso a gente mesmo. aprendeu dentro dessa sociedade capitalista que a gente só pode ter prazer ao consumir. Né? Então, isso que Reich dizia, né? Que as mulheres, que a gente se desconectou disso para ser massa de manobra. É isso mesmo. Agora, a hora que eu me conecto com esse prazer de habitar um corpo sensorial, isso muda radicalmente a minha relação com a vida, com todas as esferas, né? Eu, pensando nisso, né? Eu estava ali olhando essa coisa dos sinônimos que a gente tem. Quando a gente fala de masturbação feminina e masculina, você vê a diferença. Eu coletei aqui uns sinônimos. Então a gente tem masculino: acender a vela, alimentar os patos, arregaçar o bozó, bater uma punheta, 5 contra 1, descascar a banana, justiça contra as próprias mãos, bater uma bronha, tocar uma, fazer sozinho, depenar o sabiá, etc, etc. Feminino: bater uma sisiririca, dedilhar o violão. Ponto. Vocês conhecem outra? Autoestimular. Mas aí o autoestimular é uma coisa mais científica. Né? Então veja que o próprio, se você vai para a questão social, né, a masturbação feminina, ela é ainda muito pouco explorada. Carência de vocabulário. Carência né? de vocabulário. Eu achei legal que na Suécia eles fizeram uma associação de educação sexual. Olha que país, né, gente? Vamos, que país é o nosso, né? Eles fizeram uma associação de educação sexual, percebendo que a masturbação feminina ainda tinha um pouco de preconceito. Eles fizeram uma campanha para encontrar outra nominação para a masturbação feminina que não fosse essas poucas nominações que nós temos. Eles receberam 200 sugestões e chegaram a este... Ixi, agora eu quero ver sueco, hein? Clitra. Aí ferrou, né, gente? Se o inglês já é ruim, o espanhol é ruim. Clitra, que seria a fusão de clitóris com glitter. Uau! Mas olha que Glitter. sensacional, gente. É uma questão de Estado. A masturbação feminina virou uma questão de Estado, de saúde. Eu costumo dizer que a minha principal dificuldade de nomear as coisas que eu faço, de comunicar, de compartilhar, é a carência da linguagem. A gente não tem nomes legais que furem as barreiras. Porque a hora que eu falo masturbação, orgasmo, gozar, o ouvido da grande maioria das mulheres já fechou. Tipo, não é pra mim. Então, incrível essa história que a Ana traz. Como é que a gente começa a criar palavras novas para poder falar sobre esse direito que é a gente desfrutar de um corpo? Gente, e é possível fazer isso, então, em qualquer idade? Quer dizer, fisiologicamente, a mulher pode sentir o orgasmo em todas as épocas da vida? Acho que o orgasmo, a reação fisiológica de um orgasmo acontece quando a gente já amadureceu em vários aspectos neurológicos, né? A criança sente prazer, mas ela não necessariamente tem essa descarga, né? Porque isso prevê um amadurecimento do neocórtex. Mas acho que a partir ali da adolescência e tudo mais, a gente começa a poder acessar isso, e isso é vitalício, Pro resto da né? vida. Pro resto da vida. Se Deus quiser, então, em outra isso, encarnação. Então isso é uma vantagem que a gente tem, inclusive, em relação aos homens. Sem dúvida. Sim, inclusive a rede neural que a gente tem, que é bem ramificada e que vai subir para o cérebro e tudo, a nossa é muito mais complexa porque envolve outros órgãos do corpo, né, como o canal vaginal, colo do útero, e a dos homens é muito mais focado na glande do pênis. Então, por isso também que eles, embora, porque eles não ativam também outras sensações, mas por isso que eles são tão penetração também, né? Eles vão muito diretamente. A nossa é muito mais ramificada, então a chance que a gente tem de descobrir centros de prazer nos nossos genitais, internos e externos, é muito grande. Mas é muito interessante como o feminismo reposicionou, redefiniu, né, o prazer, o orgasmo feminino como uma coisa de poder. Totalmente, totalmente. E tem uma resposta fisiológica para isso mesmo, né? O quanto que a gente se sente mais criativa, o quanto que a gente fica feliz, né?
tem aquele banho de dopamina no corpo, opioide, ocitocina. Independente, né? Enfim, autônoma. Eu acho que a luta do feminismo é uma luta por equidade, né? E acho que quando a gente percebe que a gente tem um aparato, uma disponibilidade para sentir, e a gente pode, nenhum passo atrás, tipo, é direito, eu vou desfrutar, né? Então, maravilhoso que a gente esteja chegando nesse momento que a gente possa falar mais abertamente sobre esses temas todos. Muito bem. Clímax. Ana, o que a gente pode aprender com tudo isso? Que os nossos genitais internos e externos são muito maravilhosos, né? Nos fornece não só a capacidade de nos dar prazer, mas da gente entrar em contato com a gente e ir guardando memórias muito positivas sobre a nossa resposta e o estar no mundo, né? A vagina tem uma ligação direta com o cérebro. Então, não é que a gente precisa linkar corpo e mente na mesma pessoa. Nós não somos separados, né? E encontrar o prazer na masturbação eu acho que também é uma forma de autoconhecimento que nos empodera. Então, eu acho que a gente precisa combater essa ideia de que a mulher não pode se masturbar ou ela não tem desejo. Acho que as mulheres têm que estar livres para encontrar esse tipo de satisfação, se quiserem, no próprio corpo. Foi bom para você? Dicas para deixar o sexo ainda melhor. Mariana, qual é a sua dica para deixar o sexo cada vez melhor? Acho que investir em sexualidade, que acho que é investir no capítulo 1, né? Cuidar da gente, cuidar do nosso corpo, do nosso desejo, do nosso prazer. E aí não tem como não falar da minha iniciativa Prazerela. A gente oferece terapia orgástica, que é uma super possibilidade de a gente mergulhar nesses mares orgásticos, num ambiente seguro, em que a gente não precisa se preocupar com nada. Então, terapia orgástica. E a gente disponibilizou um outro serviço que eu acho sensacional, que é aula de autoestimulação. Porque é isso, né? Como é que faço? Aonde eu toco? Onde está o meu clitóris? Onde é o meu ponto G? Como é que eu faço? E é uma terapeuta sexual ali te explicando, ó, faz assim, toca aqui, traz livro de anatomia, mostra, faz a relação do corpo prático com o corpo teórico. Então, para quem está com muita dificuldade de saber como iniciar essa prática, procure a Prazerela. Muito bem, eu super indico. E você, Ana? Tenho várias indicações, várias. Então, eu já falei, né, do Oh My God Yes, que é um site, né, omgyes.com. Que eu acho que é muito legal. Já falamos aqui da Vagina, da Naomi Wolf, né? Vagina, uma autobiografia, que é um livro interessantíssimo, acho muito importante. Falamos, e eu queria também falar de um filme, que é o filme Histeria, que é muito legal, que fala sobre esse momento, né, da sociedade, que as mulheres eram entendidas, quando as mulheres tinham desejo, e elas ficavam assim, elas entendidas meio como ninfomaníacas, como histéricas, e um jeito de curar, esse era o jeito bom de curar, não era o ferro a vapor, o ferro a carvão, que era masturbar as mulheres. Então os médicos às vezes masturbavam para descarregar a tensão. Descarregar a e aí energia. conta um pouco dessa descoberta do vibrador, que é um filme incrível também, que eu acho que vale a pena a gente conhecer, assistir e conhecer um pouco mais sobre essa história. Inclusive, a criação do vibrador foi justamente para essas práticas, né? De descarregar a tensão numa questão médica mesmo. E depois que foi difundida para outras funções. Exatamente. Eu também queria indicar um documentário francês que chama A Arte do Prazer Feminino. Foi veiculado na GNT, deve estar disponível ainda. Enfim, certamente no YouTube, e que é super, super legal, porque fala sobre o prazer feminino de um ponto de vista super feminista, que tem tudo a ver com isso que a gente comentou aqui, inclusive citando várias das coisas que vocês duas citaram, que mostra e que coloca o orgasmo e a masturbação feminina como realmente uma fonte de vida, né, de energia, enfim, de alegria, de felicidade, né? Mudou muito para mim. Depois que eu assisti esse documentário, mudou muito a visão que eu tinha sobre a masturbação feminina. E conheci hoje, antes de vir para esse podcast, um documentário, um mini-doc francês que chama O Clitóris, Le Clitoris, que conquistou já vários prêmios ao redor do mundo, pelo que eu estava vendo, incluindo de melhor documentário no Chicago Feminist Film Festival, que é uma animação
super lúdica e bonitinha, assim, enfim, não é nada erótica, mas que mostra e que descreve o clitóris, a história do clitóris. É como muito legal. Que é muito legal, assim. E, enfim, a gente nem falou sobre ele aqui direito, né? Mas que pouca gente sabe que é um órgão enorme, de 10 centímetros, totalmente enervado, de terminações que, enfim, sei lá, o dobro, o triplo das terminações nervosas de uma glande, por exemplo. E o que a gente né? só vê é o capuz do clitóris, né? Isso. É uma partezinha É muito bem legal, porque o pequenininha. clitóris, nessa animação, ele é uma figura, né? Uma figura, assim, compridinha, com duas partes. Ele vai mostrando, enfim, como que ele já foi subjugado, põe ali Que o legal. Freud, a história inteira atrás dele. É muito lúdico, é incrível, né? Que legal. Rola uma empatia pelo clitóris. Le clitoris. É isso aí, gente. Muito bem. Olha, adorei a conversa de hoje. Eu também. Mariana, muito obrigada pela sua Nossa, presença. foi duplamente prazeroso. Obrigada, meninas. Foi Olha, muito legal. E vocês que estão aí, continuem acompanhando Sexoterapia. Cada isso. semana um novo episódio. É isso aí. Obrigada, Ana. Até mais. Obrigada, gente. meninas. Até a próxima. Beijo. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Ana Canosa e Marina Bessa. A reportagem é de Fernanda Colaviti. Edição de áudio de Jefferson Barbosa. E coordenação de Juliana Carpanês.